Olá, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e o tema de hoje é bem interessante. Qual a igreja certa? Qual a igreja correta? Este vídeo ele é baseado em cima de uma pergunta que eu ouvi um dia de uma senhora muito simples, muito bacana, e depois que eu entreguei uma mensagem numa igreja que eu fui visitar, ela me fez essa pergunta. Ela falou assim: Pastor David, qual a igreja correta para que eu possa congregar? Eu sou afastada do evangelho e já andei em várias igrejas e cada uma diz que lá é a certa, que a outra é errada. Qual é a igreja correta? Esta dúvida desta senhora, infelizmente, tem sido a dúvida de muitas e muitas e muitas pessoas hoje em dia. Existe uma confusão gigantesca no povo de Deus, infelizmente, e que tem levado muitas pessoas a se afastarem da casa do Senhor, tem levado muitas pessoas a seguirem um jeito novo de aparentemente servir a Deus, os chamados desigrejados, né? Pessoas que têm aí abandonado o evangelho, se decepcionado. Por quê? Por causa dessas dúvidas e dessas confusões. Então vamos para a palavra para que a gente entenda qual é a igreja certa, qual é a igreja correta que eu preciso compreender dentro da Bíblia para poder seguir e servir a Deus, que se você está assistindo esse vídeo, este com certeza é o desejo do seu coração. Vamos para a palavra do Senhor, que é o que eu gosto. No livro de Romanos, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 1, ele dá uma aula sobre essas diferenças. Ele fala sobre a fraqueza de alguns, sobre a limitação de algumas pessoas e sobre a necessidade de nós não julgarmos os outros, tá? Aí ele vem explicando: quem come legumes não critica quem não come não critique quem come, porque quem come, come para a glória de Deus, quem não come, não come para a glória de Deus, tá? Não se coloque como juiz para poder acusar, apontar os outros. Aí Paulo resume tudo aquilo e diz assim: faça aquilo que o Senhor orientou vocês a fazerem, que é amar, orientar e instruir o povo. E é isso que eu vou tentar fazer dentro desse vídeo aqui, bem rápido, pois o tempo é curto, para que você entenda um pouquinho qual é a igreja certa, a igreja correta. Primeiro você precisa entender que, para que você entenda qual é a igreja certa, isto não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de entendimento, tá? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Tudo aquilo que você for buscar para a tua vida precisa ter um entendimento claro, um entendimento correto, para que essas dúvidas, como a dúvida desta senhora, não permeie a sua vida. Então você precisa entender o quê? Que tipo de entendimento você precisa compreender? Que Jesus, quando fundou a igreja, Jesus separou um povo para um propósito específico. Jesus separou um povo para um propósito específico. Qual era o propósito deste povo específico separado por Cristo? Jesus separou um povo. Este povo poderia ser de qualquer nacionalidade, pois ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, todo aquele que nele crê. Todas as pessoas que tiverem a opção de crer em Cristo poderão fazer parte desta igreja. Crendo em Cristo, este povo precisaria entender que precisava levar a palavra de Deus, como diz lá em Atos 1:8, a Judéia, Samaria, Jerusalém, até confins e até os confins da terra. Quer dizer, eles precisavam entender a necessidade de propagar a palavra para o mundo, para outras nações, para outras pessoas, para outras nacionalidades. Então Jesus separou um povo para um propósito específico, que era levar a palavra do Senhor. Só que este povo, no decorrer dos anos, no decorrer da trajetória, este povo foi esquecendo o propósito ao qual eles foram separados. Eles foram separados para poder levar a palavra do Senhor. Só que, no decorrer dos anos, a igreja de Cristo, este povo, eles foram ajustando a palavra de Deus, ajustando as orientações do Senhor, àquilo que eles achavam que era certo, aquilo que eles achavam que era correto. E quando o povo foi adaptando, ajustando a palavra de Deus, aquilo que eles compreendiam, aquilo que eles achavam, aquilo que era melhor para eles, foi gerando essa confusão. Por quê? Porque saiu o propósito inicial, que era o propósito de Cristo,
para a sua igreja, que era ganhar almas, que era levar o evangelho, que era propagar a palavra do Senhor, e tudo isso foi ajustado a quem? Aos homens. E quando o propósito inicial foi ajustado à vontade dos homens, gerou essa confusão toda que nós vivemos, infelizmente, hoje em dia, no ano de 2023, e que, infelizmente, vai continuar assim até Jesus voltar. Tá? Esta confusão teológica, esta confusão doutrinária, esta confusão de costumes, esta confusão de rituais, enfim, é até feio o que eu vou falar, essa miscelânea, essa bagunça, né, que infelizmente nós assistimos aí em muitos lugares. Então, pastor, diante disso, dessa pontuação histórica do Senhor, como é que eu encontro, como é que eu sei qual é a igreja verdadeira? Então vamos para lá, vamos para a Bíblia, né, para a gente poder compreender isso. Primeiro, a igreja verdadeira, a igreja certa, a igreja correta, não é uma igreja baseada em denominação evangélica. Por quê? Porque as denominações, elas são como uma referência de costumes, não de doutrina. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Costume é uma coisa, doutrina é outra coisa. Exemplos de maneira prática. Algumas denominações batem palmas, outras não batem palmas. Algumas denominações acreditam nas línguas estranhas, outras denominações não acreditam nas línguas estranhas. Aí quer dizer o quê? Que quem bate palma vai para o céu e quem não bate não vai? Que aquele que fala em línguas estranhas vai e aquele que não crê não vai? Não é isso, tá bom? É claro que as línguas estranhas, eu faço parte do movimento pentecostal, eu acredito. Mas como eu li Romanos 14, eu não posso julgar o meu irmão, a minha irmã que não acredita. Eu preciso respeitar, porque se eu falo, falo para a glória de Deus, e se ele não fala, ele também não fala para a glória de Deus. Tá dando para você compreender? Então, primeiro ponto, a igreja verdadeira, a igreja certa, ela precisa ter como base a palavra do Senhor. Precisa ser um local, uma instituição aonde não faça adaptações da palavra do Senhor à vontade dos seus líderes, tá? Não são os líderes, pastores que determinam, literalmente, não deveria ser assim, tá? O que a igreja precisa fazer, mas sim o que está escrito na palavra do nosso Deus. Pastor, explica isso mais para mim poder compreender. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Quando você vai em algum lugar, e aí você chega naquele lugar, você vê que no decorrer do culto, o pastor oferece um sabonete ungido, o camarada faz uma barganha financeira, se você não der tal oferta, você não vai ser abençoado, né? Faz propósitos mirabolantes, correntes mirabolantes. Pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Eu quero que você entenda o que eu vou lhe dizer. Quando você chega em algum lugar e você vê essas situações, tá bom? Você chega lá e vê muito roda-roda, né? Enfim, tudo isso que você tem visto por aí. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Existe base na Bíblia para isso? Existe base na palavra do Senhor para isso? Você já viu isto acontecendo alguma vez na palavra de Deus? Você já contemplou dentro da Bíblia Jesus fazendo isso? Os apóstolos fazendo isso? Eles ensinando isso? Se não houve este ensinamento, não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, são adaptações que os homens estão criando, que os homens estão fazendo. Você nunca viu Jesus vendendo meia, vendendo papel ungido, dando rosa, dando banho de descarrego, fazendo fogueira santa, dando passe em alguém. Você nunca viu isso na palavra do Senhor. Então, se você não viu, é uma adaptação que os homens estão fazendo àquilo que eles acham que é certo. Qual o propósito que eles têm em cima disso? Ah, pastor, mas é um ponto de contato entre Deus e os homens. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que o único ponto de contato entre Deus e os homens é Jesus Cristo, pois tudo aquilo que pedir ao Pai, peça em nome do Filho, e assim ele vô-lo concederá. Então, o ponto de contato é Cristo. Segundo ponto, para você entender. A igreja verdadeira,
a igreja certa e correta, ela não fere princípios morais e éticos. Como assim, pastor? Eu vou lhe mostrar. Tem muitas coisas que, aos olhos do mundo, parece certo. Paulo até chegou a dizer isso, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Existem temas que, infelizmente, hoje é muito colocado, né, nos nossos dias atuais. Homossexualidade, adultério, divórcio, tá? O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Faço parte de algum lugar que fere princípios morais e éticos. Eu, como igreja, eu apoio aquilo que eu acredito. Eu não posso banalizar o pecado. Eu não posso achar que é natural aquilo que aos olhos do Senhor é anormal. Eu não posso fazer isso, tá bom? Então, nós passamos por um momento no Brasil complicado. Nós estamos em 2023, final do ano, tá bom? Não estou falando de política, estou dando exemplo. Aquilo que eu apoiei, literalmente, é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu creio. Ah, pastor, mas eu não gosto de um, eu não gosto de outro. Não é questão de nome, é questão de princípios. Princípios morais, princípios éticos que não podem ser feridos por seus líderes, tá? Eu não posso, como um líder, como um pastor, apesar de não ser pastor de uma igreja grande, ser pastor de uma igreja pequena, eu não posso ferir princípios que estão baseados na palavra do Senhor. Eu faço parte do meio que eu vivo. Então, se eu me deixar levar por um ambiente, por um meio que fere princípios da palavra do Senhor, esta não é a igreja, eu não faço parte dessa igreja verdadeira, tá bom? Então, como eu descubro a igreja? Eu não posso fazer adaptações da palavra do Senhor, eu não posso adaptar a palavra àquilo que eu acho, eu não posso ferir princípios morais e éticos, e eu preciso entender, tá, que a igreja certa, a igreja correta, é aquela igreja que ela ama o pecador de maneira incondicional. Qual foi o maior propósito de Cristo? Ir em busca das ovelhas perdidas. Pregar o evangelho para todo mundo. E o que é o evangelho? São boas novas de salvação. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma sociedade que está indo de mal a pior. E nós precisamos usar todos os meios necessários para ir em busca dessas pessoas que precisam de ajuda. Agora, nós precisamos entender que precisamos amar o pecador, não amar o pecado. Não é você levar o evangelho e mais ou menos assim, deixar que tudo seja normal, tá? Que a pessoa, com todo respeito, tenha a sua opção sexual, tenha seus costumes alcoólicos, tenha seus vícios, e você não vai orientar ela. Você precisa orientar, tá bom? Então, quando você encontra um lugar que prega a palavra, que os seus líderes não fazem adaptações, que eles respeitam valores morais, valores éticos e que amam o pecador de uma maneira incondicional, aí você encontrou a igreja certa e a igreja correta. Pastor, e a história de bater palma, de não bater, de colocar maquiagem, de não colocar? Tudo isso é costume. Tudo isso não vai te impedir de chegar no céu, tá? Ou se passa um batom ou se não passa, ou se usa uma bermuda ou se não coloca, ou se louva a Deus alto ou louva a Deus baixo. Não, isso não faz diferença nenhuma, isso é costume, tá bom? Então, cada casa tem o seu costume e nós precisamos respeitar aqueles costumes. Mas a base doutrinária da palavra do Senhor, ela precisa ser seguida. Tá? Então, que Deus abençoe. Eu espero que este vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira, possa ter te esclarecido para que você encontre a igreja certa. E a igreja certa não é uma denominação, é baseada em cima de tudo isso aqui que eu falei, tá bom? Que Deus te abençoe. Se achar por bem, curta esse vídeo, compartilha e passe ele aí para mais pessoas, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe e obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.